Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Evangelho no Lar do Francisco de Assis. Vamos aguardar uns minutinhos até todos entrarem. Vamos fechar nossos olhos, imaginar o Mestre Jesus, todo o seu amor, a sua luz, que possamos nesse momento nos conectar com o alto, com todas as energias benéficas, que cada palavra possa chegar a cada coração necessitado, que todos os irmãos que necessitam possam ser assistidos, acolhidos, amparados. Senhor Jesus, esteja conosco, Mestre, em mais um Evangelho, que a sua doce palavra possa entrar dentro do nosso coração e fazer morada, que possamos ter fé no amanhã melhor, no futuro melhor, Senhor Jesus, que assim seja. Hoje a nossa mensagem é do Sempre Melhor, do José Carlos de Luca, mensagem 77. Privilegiamos os acontecimentos no mundo de fora. Não damos atenção devida ao que está acontecendo em nosso mundo interior. É necessário inverter isso. É do mundo interior que nascem as atitudes que poderão transformar nossa vida num céu ou num inferno. Entretanto, se o homem vive inconsciente do que se passa dentro de si mesmo, sua realidade exterior facilmente se transformará num caos. Por isso é muito importante, conhece a ti mesmo, que possamos olhar para dentro e saber por que eu tô com esse sentimento, o que está acontecendo dentro de mim. Será que eu só não estou transparecendo uma agressividade, uma compulsão? Não é algo que está dentro? A gente começa a se melhorar, a se reformar, primeiramente olhando para dentro. A mudança acontece de dentro para fora, é nunca de fora para dentro. Quem conhece a si mesmo está no caminho mais próximo da felicidade por duas razões. Primeira, está consciente das suas virtudes e por isso utiliza todo o seu potencial que sabe ser portador. E dois, está consciente das suas imperfeições e assim pode combater o mal que ainda existe em seu mundo interior, evitando agir em prejuízo de si mesmo. O homem mais poderoso do mundo, sem dúvida alguma, é o homem que mais se conhece. O mais fraco e impotente, ainda que fisicamente forte, é aquele que ignora a si próprio. Então, quando a gente se conhece, quando a gente conhece as nossas potencialidades, todos nós temos as nossas potencialidades, tanto no meio físico quanto no espiritual, as nossas potencialidades da alma e também as nossas mazelas, aquilo que carregamos com a gente, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso... um exemplo muito legal que o professor Rodrigues sempre falava: se eu olho para uma pessoa e não gosto dela, é porque ela é parecida comigo. Eu estou identificando nela alguma coisa que eu tenho. Então, que possamos prestar atenção nesses mínimos detalhes, que possamos nos conhecer, nos reformar, vigiar naquilo que realmente importa, que é o amor ao próximo, a elevação da nossa moralidade, que possamos ter isso sempre gravadinho no nosso coração. Agora vamos para o nosso evangelho. Sedes perfeito. Assim como perguntou o rico: que fizestes da riqueza que na tua mão deveria ser manancial e espalhar fecundidade ao teu redor? Também Deus inquirirá daquele que dispõe alguma autoridade: o que fizestes dessa autoridade? Que males evitastes? Que progresso facilitares?
Se te dei subordinados, não foi para que os fizesse escravos da sua vontade, nem incrédulos dóceis aos caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte, confiei-te os que eram fracos, para que os amparasse e ajudasse a subir ao meu seio. O superior, que se acha compenetrado das palavras do Cristo, a nenhuma depresas do que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensinai o Espiritismo que hoje eles adoecem. Talvez já tenha dado ordens, ordenaram dar-lhes mais tarde, o que então será tratado conforme hajas tratado. Quando sofre, elas exercia autoridade. Se o superior tem deveras a cumprir, o inferior de seu lado também os tem, e não menos sagrado. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-las, nem mesmo quando o seu chefe deixa de dar cumprimentos os que lhe correm. Portanto, sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de um não justificam a de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimento, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outra hora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar o seu turno o que fizesse sofrer aos outros. Se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para sua humildade, necessária a seu adiantamento. Sua crença lhe orienta e conduta e o induz a promover como queria que seus subordinados procederam para ele, caso fosse o chefe. Por isso, mesmo o mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, por compreender que toda negligência no trabalho de que está determinado redunda em prejuízo para aquele que remunga o seu tempo e seus esforços. Nenhuma palavra solicita o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que mais cedo ou mais tarde será paga. A autoridade, tanto a riqueza e uma delegação, deverá prestar contas daquele que se enche dele investido. Não julgue que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, deles, prova constante que não há nenhuma nem outra coisa, pois que eles retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio integrante das suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser retirada em seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, o retira e julga conveniente. Quem quer que seja depositado a autoridade, seja qual for a sua extensão, desde o Senhor até o seu servo, até o soberano sobre o seu povo, não deve ouvidar que tenha almas ao seu cargo. Assim lhe pergunta o rico: que fizestes com a riqueza que eu te dei? Que males evitaste?
que progresso facultaste. Então, o nosso título é os superiores e os inferiores. Muitas vezes nos são confiados cargos, uma missão. Eu posso enxergar como ser professor, é uma missão. É você estar ali amparando, ensinando. E, querendo ou não, vai ser cobrado. Estava no planejamento encarnatório de cada um. Então, o que você fez com essas crianças que lhe foram confiadas? O que você fez para ajudar aquelas pessoas que lhe foram confiadas? Ele nos cita aqui, o dever. A gente tem o dever. Muitas vezes nos são concedidos como uma prova, mas o nosso dever é o quê? É a gente ajudar, a gente facilitar, a gente ser um facilitador, independente da profissão que a gente tá ali naquele momento. A Terra é uma missão grande ou pequena, não importa se é grande ou pequena a nossa missão, qualquer ela que seja, sempre lhe é dada para o bem. Então, nós temos o dever de fazer o bem, faceá-las em seu princípio. Qual princípio? Se a gente for parar para pensar, o princípio do amor, o princípio de Jesus. Será como Jesus agiria? Eu gosto muito de pensar isso. O que Jesus faria nesse momento? E pôs falir ao seu desempenho. Então, temos duas opções. Ou andarmos certo, fazer aquilo que Jesus faria em tudo na nossa vida. Ou a gente vai falir, a gente vai precisar refazer essa prova, né? O que fizeste com a riqueza? Ela foi um manancial para o seu povo? Então, que possamos ter isso na nossa cabeça para nossa semana. Como eu estou lidando com as pessoas na minha volta, com os meus subordinados, o que eu estou fazendo de bom e de ruim também, que a gente volta lá no começo, conhece a ti mesmo. Vamos olhar para dentro e nos conhecer. Vamos fechar nossos olhos, imaginar o Mestre Jesus. Pega um copo com água para a gente poder fluidificar. Mentaliza todas as pessoas que nesse momento precisam de um ombro amigo, de paz, carinho, respeito. Que possamos estar em sintonia com o Criador. Estar vibrando as energias melhores do alto. Que a nossa casa possa ser um bálsamo de luz, de paz, de união, de amor. Que todo esse amor possa ser espalhado pelo mundo, no coração daquelas pessoas que mais necessitam, que estão agora num quarto escuro, sem perspectiva de um mundo melhor, de uma vida melhor, que elas possam encontrar a luzinha de Jesus, a luzinha da caridade, do amor, que essa luz, que essa semente possa germinar no coração de cada um que necessita. Senhor Jesus, e seja conosco, Mestre, durante essa semana, que possamos caminhar firmes no nosso propósito divino, no nosso propósito de vida, sempre buscando o melhor, Senhor Jesus. Que possamos iluminar com a nossa pequenininha chama a vida de cada pessoa que está disposta a receber, aberto à mudança, que possa ser de forma gradual, mas que isso possa acontecer. Obrigada, Senhor Jesus, por mais um evangelho. Esteja conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada a todos, uma boa noite e até quarta-feira no centro.